Sejam muito bem-vindas a mais um encontro especial do Chá com Autoestima. Eu já tô aqui com o meu chazinho delicioso. Oi, seja muito bem-vinda! Sejam muito bem-vindas a mais um encontro pro Chá com Autoestima. Nesse dia friozinho que tá por aqui. Já tô aqui, coloquei até um cachecol hoje, porque o frio tá intenso por aqui. O meu chazinho já tá aqui quentinho, delicioso, um cheirinho docinho de lavanda em flores, um cheirinho muito floral, muito delicioso. E desejo que vocês possam sentir o quentinho aí no coração de vocês, viu? Na live de hoje, nós vamos falar aqui no Chá com Autoestima para que você descubra como o medo de errar pode trazer a você grandes oportunidades. O nosso encontro hoje vai trazer sobre essa grande ferida emocional que faz parte da maioria de nós mulheres, que é o medo de errar, que é o medo de mostrar as nossas vulnerabilidades, né? Nós, como mulheres, temos uma sensibilidade bastante aguçada, bastante presente, e quando a gente não olha para essas vulnerabilidades, quando a gente esconde as nossas vulnerabilidades, quando a gente tem medo delas, isso afeta significativamente a nossa essência, quem a gente é. E é sobre isso que eu vou falar hoje aqui. Como você pode entender este medo, encontrar as raízes, entender de onde vêm esses medos e como você pode transformar o medo de errar, o medo de mostrar a sua vulnerabilidade numa grande força, numa grande potência, especialmente que ela se transforme em grandes oportunidades para a sua vida. Então, eu desejo aqui que todas vocês sejam muito bem-vindas, quem está chegando aqui ao vivo, quem vai assistir ou ouvir este encontro depois, sejam muito bem-vindas. Para quem não me conhece, eu me chamo Marjana, eu sou psicóloga e mentora, especialista em autoestima para a vida e para os negócios, e hoje eu vou falar sobre um tema que é muito interessante, importante, que afeta especialmente nós mulheres, que é o medo de errar, especialmente o medo de errar publicamente, de onde vêm essas origens desse medo e o quanto a gente tem o quanto a gente fica às vezes bloqueada, travada diante da vida também pelo medo de acessar as nossas vulnerabilidades. A nossa força interior, a nossa essência, ter uma relação saudável com a gente. Porque a gente sabe que quando eu me relaciono bem, quando a minha relação está saudável comigo, a minha vida se transforma. As relações que eu estabeleço com as pessoas ao meu redor, com o meu trabalho, com o meu negócio, com a minha família, elas se transformam. E isso tudo eu fui entendendo ao longo da minha trajetória de 10 anos de experiência em acompanhando mulheres, entendendo que a autoestima, e eu não estou falando só sobre a nossa relação com a autoimagem, mas a autoestima deste lugar, de uma relação profunda conosco. E quando nós estabelecemos essa relação profunda, nós entendemos o quanto nós somos potência. E aí nós começamos a também reconhecer as nossas sombras, as nossas dores, as nossas feridas, para que elas se transformem em luz, para que elas se transformem em oportunidades. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. O quanto o medo de errar e de acessar as vulnerabilidades podem se transformar em grandes oportunidades de vida. Então, a gente vai começar entendendo, de onde vem esse medo de errar. E o medo de errar, ele é muito natural, ele é muito presente na maioria de nós. Eu sempre digo que os medos, eles fazem parte da nossa vida, em maior ou menor intensidade. E a consciência que a gente tem
sobre o nível de intensidade que esse medo tem na minha vida e o quanto ele me afeta, é o que transforma esse medo numa potencialidade, é o que transforma este medo numa oportunidade. Então, ele é um sentimento natural, presente, até, inclusive, né, algumas pessoas falam, né, se eu não tenho medo, eu não tenho medo de nada, né? Então, você precisa também ter um alerta, porque o medo, ele é saudável, desde que você tenha consciência dele, do quanto ele afeta a sua vida e do quanto ele pode se transformar em oportunidades, especialmente de crescimento, de desenvolvimento pessoal. Então, muitas vezes, esse medo de errar, ele está enraizado na preocupação com a opinião dos outros. Isso mesmo, medo de julgamento. E o medo de julgamento, ele vem de um lugar, né, de uma ferida emocional, que é a rejeição. Todo ser humano tem medo de ser rejeitado. E todos nós, com este medo, acabamos fazendo com que ele se torne, muitas vezes, um grande malefício para a nossa vida. E hoje eu vou trazer aqui para você como você pode transformar este medo numa grande oportunidade. Como que a gente faz isso, Marjana? E a primeira coisa é entendendo a origem, de onde vêm esses medos. E a maioria, né, dessa conexão com o medo de errar, ela vem, obviamente, de experiências passadas, de experiências das quais nós já vivemos na nossa vida. Então, olhe para sua infância e perceba como é que era a educação que você recebeu dos seus pais. Era uma educação mais rígida? Porque a educação rígida, a criança que ela vive nesse ambiente, que ela cresce nesse ambiente, onde quando a criança ela erra, ela é punida de uma forma muito severa, muito intensa, muito rígida, né? Isso desenvolve um medo profundo de errar. Especialmente porque essa criança, ela desenvolve, ela tem uma associação de que o erro, ele é algo muito ruim. Se eu errar, eu vou ser punida. Se eu errar, significa que isso é algo muito ruim. Então, quando a gente recebe uma educação rígida na nossa infância, a gente começa a ter esta visão sobre o erro. Então, este é uma das principais origens. Então, olhar para a nossa criança, para a nossa infância e observar, né, como que era. Um outro ponto também de uma educação rígida são as comparações. Então, se você percebe que em algum nível na sua infância as comparações se fizeram muito presentes na sua vida, especialmente onde destacava aquilo que não era tão bom em você, né? Mas o seu irmão, ele é muito bom nisso, você também tem que ser bom nisso, né? Então, essas comparações, até mesmo dentro da família, com irmãos, com primos, ou até mesmo quando os pais contam a história, mas quando eu era criança não era assim. Então, aquela comparação, vindo desse lugar de uma educação mais rígida, ela acaba trazendo também, potencializando o medo de errar e o medo de olhar para as vulnerabilidades quando nós nos tornamos adultos, né? Um outro ponto também, uma outra origem do medo de errar e que traz também esse olhar para a vulnerabilidade são as expectativas sociais e culturais. Então, existe uma pressão no meio social que traz o quê? A perfeição. Você tem que ser perfeito, né? Se a gente for olhar, e tô falando de questões assim simples, né? Se a gente for olhar, a gente, por exemplo, quando aparece aqui na rede social, por exemplo, é até difícil não colocar um filtro. Por quê? Porque tem que estar tudo perfeito, tem que parecer perfeito. Inclusive, essa é uma das grandes questões, né? Eu acho que é uma das grandes pressões sociais que a gente vive, é aqui dentro da rede social, né? De ter essa potência, de ter essa pressão o tempo todo de que tem que ser perfeita. Então, essa pressão social e cultural, né, que valoriza a perfeição, o sucesso absoluto, que você tem que ser bom em tudo, que você tem que fazer tudo, que você tem que dar conta de tudo, inclusive até uma produtividade excessiva, ela também vai
fortalecer o cultivo do medo de errar. Então, a pressão para ser sempre bem-sucedida pode levar as pessoas, inclusive, a aspectos de adoecimento mental. Então, esse é um ponto muito importante, inclusive, que eu já antecipo aqui. A gente vai falar das ações, de práticas que você pode fazer, e a gente vai construir aqui juntas, né? Também um exercício bastante potente para que você transforme o medo de errar, o medo de demonstrar as suas vulnerabilidades em grandes potencialidades e forças, em grandes oportunidades para a sua vida. Mais uma coisa que eu já quero trazer aqui para você neste momento, já que nós estamos falando sobre a origem, né, do medo de errar, e a gente já falou aqui da infância, agora a gente está falando sobre as expectativas sociais e culturais, o quanto nós precisamos ter cuidado com as comparações que nós fizemos. E a nossa melhor régua de comparação, ela deve ser nós mesmas e a nossa própria história. Se tem algo que a gente pode se comparar na nossa vida, é com a nossa própria história, em quem eu era e quem eu sou, em o que eu vivi e o que eu vivo hoje e as conquistas que eu tive ao longo do meu caminho. Então, isso é algo muito potente. E quando você se comparar com outra pessoa, eu inclusive faço esse convite para você exercitar a partir de hoje na sua vida. A partir desse momento, você acessa esta consciência. Comece a fazer esse exercício. Quando você se colocar em comparação com outra pessoa, quando você estiver rolando o feed aqui na rede social e sentir aquela pressão no seu coração, aquela pressão na sua mente de que a vida do outro é perfeita, mas que a vida do outro é melhor, que o outro tem mais sucesso, de que eu não tenho sucesso, e aí você começa a se colocar para baixo, né? Começa a se inferiorizar. Então eu convido você a ter consciência e clareza na sua vida de que a única régua que vale comparação de verdade é a sua. É de quem você era e quem você é, da sua própria história, dos aspectos que fazem você se transformar a cada dia e ser melhor a cada dia. Então, esta é a régua de comparação, a única aceitável na sua vida a partir de hoje, a partir do momento que você acessa essa consciência, especialmente se o medo de errar, o medo de ser julgada, o medo da rejeição é uma ferida muito forte na sua vida. Se essa é uma ferida muito presente na sua vida, esse é um exercício que você precisa começar a fazer a partir de agora. E entenda uma coisa, quando nós construímos novos caminhos neurais, você passou a maior parte da sua vida fazendo o quê? Se comparando. Se essa é uma ferida forte na sua vida, se essa é uma ferida muito presente na sua vida, você passou a maior parte da sua vida se comparando. E aí, quando você passou a maior parte da sua vida se comparando, não vai ser de uma hora para outra. É claro que eu gosto muito da fala que uma paciente traz, que ela fala o seguinte: depois que a gente vê, não tem como desver. Depois que você acessa a sua consciência, que você expande a sua consciência, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, você está tendo contato com uma informação que te faz sentir. Então, não é só em nível cognitivo e mental, mas você está expandindo a sua consciência. Você está reconhecendo um sentimento, uma emoção, entendendo de onde vem esse comportamento. Então, isso é uma expansão de consciência. A consciência é um caminho sem volta. Depois que você acessa ela, realmente não dá para fazer de conta que não existe mais. O que acontece é que, na maioria das vezes, a gente se perde no automático. A gente tem uma rotina tão corrida, que a gente acaba se perdendo no automático da vida. Então, traga para sua consciência. Sempre que vier um comportamento, aquele antigo de comparação, você faz o quê? Olha para sua história. Peraí, deixa eu olhar para minha história. Essa aqui é a história de outra pessoa. Se inspirar em outras pessoas é muito especial, mas se comparar é o caminho do fundo do poço. Você não ganha nada, você perde muito. Então entenda isso de uma vez por todas. Uma outra origem do medo de errar são as influências acadêmicas e profissionais.
Então, quando eu falo acadêmica, eu falo as influências que você recebeu na sua educação mesmo escolar, né? Então, geralmente, esses lugares são ambientes muito competitivos. Então, como a competição, ela traz um pouco daquela coisa lá da criança com a educação rígida, sabe? É potencializado o erro, o fracasso. Então, porque alguém ganha e alguém perde. Então, quando eu perco, entre aspas, ele vem com esse aspecto muito forte de penalidade. Tipo, você perdeu, né? Você não foi, né, bem sucedida nesse momento. Então, é algo muito presente, muito forte. O ambiente competitivo, ele acaba aumentando, potencializando aquela criança que recebeu uma educação muito rígida, né? E também as expectativas muito elevadas dos pais, dos professores, dos empregadores, das pessoas que você trabalha. Então, percebe que acaba tendo uma expectativa tão alta, tão grande, que aumenta esse medo de errar, aumenta esse medo de falhar. Né? Isso, então, é potencializado. Então, a gente entende que a origem vem das experiências que a gente viveu e o quanto isso é potencializado e a importância de nós termos consciência sobre isso. Quanto a gente acredita em coisas que contam pra gente. Quando a gente não tem autoconhecimento suficiente, qualquer coisa serve. Por isso que eu falo, o autoconhecimento, ele transforma a vida num nível absurdo. E eu, Marjana, acredito que ele é o único caminho. Ele é o único caminho para que a gente se sinta realizada, para que a gente tenha uma realização plena na nossa vida, é a partir do autoconhecimento. Sem autoconhecimento, não tem realização, não tem um sucesso pleno. E eu falo sucesso aqui no lugar de olhar para o que faz sentido para cada um, né? Do que traz aquela sensação de plenitude. O sucesso no sentido de que eu trago essa sensação de que isso me deixa feliz, e mais do que feliz, realizada, que me traz esse senso de plenitude mesmo e de realização muito potente. O melhor lugar para nós acessarmos o que realmente faz sentido é dentro da gente, através do autoconhecimento. Não tem uma régua. A competição é boa ou ela é ruim? Depende de como que você se sente diante dela. Depende qual é a lente que você coloca para ela. Depende das experiências que você passou na sua infância. Você era uma pessoa que era instigada e que quando perdia também era vista, também era reconhecida? Você não vai ter medo de competir. Isso para você vai ser um lugar gostoso, né? Então, não existe o bom e o ruim, né? Então, quando a gente entende o que é bom para o outro, nem sempre vai ser bom para mim. Isso é o grande ápice da nossa vida. Perceber que a lente que eu coloco, ela diz respeito à minha própria história, às experiências que eu vivi, ao que faz sentido na minha própria vida, e não o que faz sentido na vida do outro. E aí é muito desse lugar do medo. Olha bem quanto a gente já está trazendo aqui as questões assim potentes, né, sobre isso, assim. O medo de errar, ele tá muito pelo medo de julgamento. E a partir do momento que eu entendo que a régua que existe é a minha, que o que importa é a minha história, são as minhas experiências, são as minhas emoções, são os meus sentimentos e o que eu faço com isso, isso é o que mais importa. Eu começo a entender que a opinião do outro diz respeito ao que ele pensa sobre a vida dele. E não quer dizer que seja em relação à minha e que aquilo vai servir para mim. Então, um dos exercícios que eu sempre faço é: isso serve para mim? Essa é uma pergunta que eu faço muito. Quando eu vejo um conteúdo, quando eu ouço alguém falando sobre algo, e aí internamente eu penso: isso faz sentido para mim. Isso não faz sentido para mim. Isso serve na minha vida? Não serve, não funciona para minha vida. Mas funciona para a vida da outra pessoa. Então, não existe certo e errado. E quando a gente entende isso, o medo de errar, ele praticamente vai embora, ele deixa de existir. Porque não existe certo e errado. Existe o que é melhor para cada um.
existe o que faz sentido para minha vida. Então, esse é um ponto muito importante. Nós entendemos agora as origens, né? E aí um ponto só importante para potencializar aqui das origens do medo de errar, que está muito relacionado também ao perfeccionismo e à baixa autoestima, né? Quando você duvida das suas habilidades, é como se aquele erro ele fosse fortalecer, ele fosse confirmar, ele fosse mostrar as suas próprias inseguranças. Então, quando você não tem essa potência dentro de você, essa clareza dentro de você, naquilo que você é bom e também naquilo que você não é tão bom, e tá tudo bem não ser bom, porque, mais uma vez, né, ser perfeito não existe, a perfeição não existe, né? Todos nós somos seres humanos e nós estamos, quando nós estamos vivendo, nós estamos expostas ao erro. E aí é essa lente que nós vamos trazer aqui hoje, que é uma nova mentalidade, a construção de um caminho neural novo, para que você transforme o medo em potencialidade e grandes oportunidades da sua vida. E aí, quais são as consequências que a gente tem do medo de errar? A gente fica paralisado, se torna uma pessoa procrastinadora. Por que uma pessoa procrastina? Porque ela tem medo. E aí ela para. Né? Então, para que eu não cometa erros, eu faço o quê? Fico empurrando com a barriga, vou levando, vou procrastinando. Então, a procrastinação está muito conectada ao medo de errar. E também de inovar, de fazer coisas novas, diferentes, inclusive de se abrir para novas oportunidades que às vezes surgem na sua vida e que você faz o quê? Não se oportuniza. É melhor eu ficar aqui nesse lugarzinho gostosinho, que é a minha zona de conforto, porque aí eu não vou errar, eu já sei fazer isso. E aí fica muito paralisado. E o estresse e a ansiedade que se tornam muito presentes, né? Porque quando a gente tem medo de errar, a gente eleva o nosso nível de estresse e isso afeta a nossa saúde mental de uma forma muito intensa. Principalmente se você está num ambiente mais voltado para essas potencialidades. Às vezes um ambiente mais competitivo, um ambiente onde o fracasso ou a perda ela é potencializada como algo muito ruim e negativo. Então, se você está num ambiente como esse, isso acaba se tornando um ambiente muito de ansiedade e de estresse, caso você seja essa pessoa que tenha um medo de errar bastante presente e intenso na sua vida, que está relacionada à ferida emocional da rejeição, especialmente a da rejeição e também da humilhação, viu? Mas a gente vai falar melhor sobre isso. E eu quero trazer para você uma história, inclusive, que eu até sempre sugiro, e vou deixar aqui mais uma vez também essa sugestão para vocês. Eu sugiro muito para as minhas mentoradas, inclusive, foi um dos exercícios para quem é minha mentorada, de assistir o documentário do Steve Jobs, né? E o Steve Jobs, que ele é uma mente brilhante, eu sou encantada, né? Pela marca que ele construiu, pela Apple. Antes dele trazer a Apple como uma das marcas mais valiosas do mundo, o Steve Jobs ele foi demitido da própria empresa. Então, o que isso poderia ter feito com ele, com a vida dele? E como que ele trouxe esse erro, né? Como que o próprio negócio dele, como a própria marca, trouxe esse erro e se tornou essa potência mundial. Então, se você gostaria, né, de ter esse olhar inspiracional para alguém que realmente, né, cometeu erros e transformou esses erros em grandes oportunidades, o documentário do Steve Jobs é um bom caminho para você, viu? E não só, eu tô trazendo o exemplo dele, mas eu tenho certeza que na sua vida a gente vai, se você olhar um pouquinho para sua história, para as experiências que você viveu, você vai perceber que você também já transformou um erro numa oportunidade na sua vida. E a gente entendeu o medo, e por trás do medo de errar tem algo que está muito presente, que é a vulnerabilidade e o medo de ser vulnerável. Então a gente vai entender, né, que ser vulnerável é também ser autêntica, é também reconhecer a nossa essência, é ser quem a gente é. Porque nós somos
nós somos uma luz que ilumina, que irradia, que brilha, mas nós também temos as nossas sombras, até porque a gente, é algo que eu falo muito aqui, a luz só existe porque a sombra existe. Então, se eu não olho para as minhas sombras, para as minhas vulnerabilidades, o que algumas pessoas chamam de fraquezas, eu não gosto de chamar de fraqueza, não. Porque eu não acredito que exista fraqueza. Eu acho que existem as nossas vulnerabilidades. Existem as nossas forças e os nossos desafios, que é inerente a qualquer ser humano. Mas chamar de fraqueza, né? Será que é realmente uma fraqueza? Como é que eu olho para isso, né? Realmente, será que a minha vulnerabilidade ela é uma fraqueza? Ou ela é apenas algo que é desafiador para mim, que me convida a evoluir, a aprender e me a oportunizar novas experiências a partir daquilo? Então, isso também é um ponto importante para você pensar, né? E a Brown, que é uma pesquisadora, né, que tem grandes livros e best-sellers, ela fala, eu gosto muito de uma frase que ela fala, que é: vulnerabilidade não é fraqueza, é a nossa medida mais precisa da coragem. E o quanto a vulnerabilidade está relacionada à coragem que nós temos de se oportunizar e lidar com estes processos na nossa vida. Então, a vulnerabilidade é o quê? É a disposição de se abrir, de ser honesta, de expor os seus sentimentos, de expor as suas experiências pessoais, né? Mesmo quando existe um risco grande de julgamento ou de ser rejeitada. A grande ferida emocional por trás do medo de errar, por trás do medo de mostrar as nossas vulnerabilidades é a rejeição, o medo de ser rejeitado. Então, a vulnerabilidade nada mais é do que a capacidade que eu tenho de mostrar a minha essência, de mostrar quem eu sou, a verdadeira eu, com todas as minhas imperfeições e com todos os meus desafios. E o medo de ser vulnerável, então, ele é o medo de se expor emocionalmente. E quando eu tenho esse medo de me expor emocionalmente, quando o outro ele olha para os meus desafios, quando eu coloco isso em jogo, né, quando eu me arrisco em ser julgada ou rejeitada, esse medo impede o quê? Conexões genuínas. Nós muitas vezes perdemos a oportunidade de fazer conexões muito intensas, profundas e que sejam realmente verdadeiras por não demonstrar a nossa vulnerabilidade, por não se mostrar verdadeiramente como somos, por achar que ainda precisamos ser perfeitas, por entender que a vulnerabilidade é um aspecto negativo da minha vida que eu preciso esconder. E não tô falando só em esconder do outro. Quando nós escondemos do outro, na verdade a gente está escondendo de nós mesmos. Significa que nós não queremos olhar para isso. E dentro de uma visão sistêmica, que é uma visão que norteia o meu trabalho, nesses 10 anos inclusive dentro da prática clínica em psicologia e também, né, em todo o acompanhamento de mulheres que eu já fiz através do meu trabalho, uma das grandes questões é que tudo aquilo que a gente exclui, tudo aquilo que nós não olhamos, nós temos uma tendência a repetir e ganhar uma força muito grande. Então, se eu não olho para as minhas vulnerabilidades, se eu não as reconheço, de forma inconsciente, elas se tornam muito presentes na nossa própria vida. Então, olhe para as suas vulnerabilidades, não tenha medo de ser quem você é. E não pense que só você é vulnerável, que só você tem aspectos desafiadores. Porque, na verdade, todo ser humano tem. É isso que nos torna humanos. É isso que nos torna sensíveis. É isso que nos diferencia de uma máquina, de um robô. Porque é isso que às vezes a gente é. Ou às vezes a gente quer ser, a gente não quer sentir nada. Eu não quero sentir nada, eu não quero ter acesso a sentimentos, emoções, porque isso é uma parte ruim de mim. Vulnerabilidade não é nada ruim. Vulnerabilidade é quando você olha para quem você é
reconhece quem você é e transforma esta vulnerabilidade em uma sensibilidade que pode se transformar numa grande força. E eu vou contar para você uma experiência que eu vivi, que é muito... que assim, foi para minha carreira e para minha vida foi muito transformadora, né? Mas com os exercícios que eu vou trazer aqui hoje, são exercícios muito potentes que vão te ajudar nessa questão do posicionamento também. E essa expansão de consciência, de entender que o que serve para mim pode não servir para o outro. O que faz sentido para mim pode não fazer sentido para o outro. E aí a gente se torna livre. É uma sensação surreal, de liberdade, assim, profunda, de se libertar mesmo de todas essas amarras, de todos esses medos, e a gente começa a ter uma postura diferente diante de nós mesmos e diante da vida. Porque esse medo de se posicionar, ele vem muito do julgamento que a gente tem em relação às outras pessoas também. Como que eu julgo as outras pessoas? Como que eu julgo o erro da outra pessoa? Como que eu olho para tudo isso? Então, a forma como eu olho para o outro também diz muito sobre mim e sobre o medo que eu tenho que as pessoas façam isso comigo. Então, sair desse aspecto do julgamento também é algo muito importante na nossa vida. É transformador quando a gente sai desse lugar. E eu te digo que é possível porque hoje eu vivo isso, de julgar o mínimo possível. Raríssimas vezes que eu me coloco num lugar de julgamento. Claro que o meu trabalho desenvolveu muito essa capacidade, e é sobre isso que eu vou falar aqui com vocês também. Sobre uma experiência que eu vivi, que foi transformadora, especialmente que me fez olhar para o medo de errar, o quanto ele se transformou numa grande potência, numa grande força na minha vida. Então, de onde vem a origem do medo de ser vulnerável está muito vinculado também à origem do medo de errar, que a gente já falou aqui hoje. Então, das experiências passadas, da sua infância, né, que estejam relacionadas à rejeição ou à humilhação, alguma experiência que você passou de humilhação lá na sua infância, que pode criar um medo muito profundo, né, de se abrir novamente. As expectativas sociais também muito presentes, a autoestima baixa e o perfeccionismo. Então, isso tudo são aspectos que estão muito vinculados ao medo de errar e ao medo, né, de ser vulnerável, de não ser quem você é, de não ter essa autenticidade, que impede você de ser autêntica, que impede você de olhar para a sua essência, de realmente viver e ser quem você é, com liberdade, com plenitude, se sentindo bem, realizada, feliz, com o mínimo de estresse possível e sem a sombra desse medo na sua vida. Então, como que a gente transforma o medo de ser vulnerável e o medo de errar em grandes oportunidades? Antes disso, eu quero te contar que quando eu estava eu acredito que eu era estudante de psicologia e eu estava na sexta fase, sétima fase, então já estava lá no período de estágio e a gente foi fazer uma visita num hospital psiquiátrico. E uma das pressões, né, a gente falou aqui sobre as pressões acadêmicas e as pressões sociais, uma das grandes pressões que eu sentia dentro, né, do curso de psicologia, quando eu ainda era uma estudante, era sobre demonstrar os sentimentos diante dos nossos pacientes, dos nossos clientes, das pessoas que nós estivéssemos atendendo. E eu fui nessa visita, foi toda a turma, né, a minha turma toda, a gente fez a visita dentro do hospital e eu fiquei muito tocada, eu fiquei muito sensibilizada, eu fiquei fragilizada, num estado de vulnerabilidade muito grande. E aí eu tava me segurando muito, segurava aquele sentimento, eu não tava entendendo, mas aquilo era como se existisse uma explosão dentro de mim. Porque aquilo me tocou muito, né? A forma como as pessoas se sentiam, a forma como as pessoas estavam ali dentro, né, daquele ambiente. A dor daquelas pessoas, né? Porque é uma dor que ela não é vista. E eu sentia isso, assim, nossa, como essas pessoas não são vistas, como a gente não tem consciência da dor que essas pessoas sentem. E aí eu segurei, e eu fui indo bem profundo, assim. A turma toda tava, e era a última parte. Uma paciente do hospital psiquiátrico, ela fez uma carta e ela leu essa carta pra gente. E quando ela leu essa carta, lá no fundo, eu comecei a chorar.
copiosamente. Comecei a chorar de soluçar. Eu fazia assim, e aí eu lembro da cena de todo mundo virando e olhando pra mim. E eu me senti muito mal, porque eu pensei, isso é um erro. Eu não posso chorar na frente do paciente. Como é que eu vou ter estrutura emocional para atender alguém na clínica? Porque se a pessoa me contar a história dela, eu vou começar a chorar junto com ela. Então aquilo foi uma sombra que esteve comigo por muito tempo. E que eu precisei reorganizar, porque para mim era um erro, era uma falha. Claro que a técnica, né, a prática, a experiência, todas as experiências que eu tive a partir daquilo, os estágios posteriores a esse, né, me fizeram entender que o grande diferencial, se eu posso falar para você que um dos grandes diferenciais do meu trabalho ao longo desses 10 anos na prática clínica do atendimento com pessoas, foi a minha sensibilidade. A sensibilidade que eu tenho em conectar com as pessoas, ninguém mais tem. Isso é muito presente. E foi isso que transformou a minha carreira de sucesso como psicóloga, que fez eu lotar a minha agenda, que fez eu não ter mais pacientes, e que hoje, né, eu já tenho a minha agenda fechada já há mais de 2 anos. Por quê? Porque essa sensibilidade transformou em potência. Só que lá, naquele momento, eu acreditei que era um erro. E eu não choro, né, quando a pessoa tá me trazendo, mas eu já chorei sim. Já teve momentos em que foi algo tão profundo, tão intenso, que eu me sensibilizei. E eu não tenho medo nenhum de falar sobre isso hoje, porque eu sei que essa é a minha maior força, a minha maior potência. E que tá tudo bem a gente demonstrar os nossos sentimentos, e é que isso que nos torna humanos. Isso faz com que as pessoas se conectem. Então, este foi a história do medo de errar que se transformou e da minha vulnerabilidade que se transformou numa grande potência dentro da minha carreira. E eu digo pra você, se você é esse tipo de pessoa, né, que tem uma sensibilidade aguçada ou que não se permite, passe a ter sensibilidade, você vai ver a conexão que as pessoas vão ter com você. E como é libertador ser você mesma. E eu só chorei copiosamente naquele momento, por quê? Porque eu não me permiti sentir durante todo o período. Se eu tivesse compartilhado meu sentimento com alguém que estivesse lá naquele grupo durante a visita, durante aquele período que eu estivesse lá, talvez eu não teria chorado copiosamente. Se eu tivesse lidado com as minhas emoções, se eu tivesse acessado, mas o que eu estava fazendo? Segurando, não posso sentir. Era isso que eu pensava. Não posso sentir. Porque sentir é errado. Então, este foi o meu erro. Não me permitir sentir. O erro não foi me sensibilizar. O erro não está em demonstrar as nossas vulnerabilidades, mas em não reconhecê-las na nossa vida ou não nos permitirmos sentir. Porque os sentimentos, eu sempre falo, eles são como uma panela de pressão. Se você segura, o que vai acontecer? Uma hora ele vai explodir em algum lugar. Vocês conseguiram entender o quanto isso foi potencializado e transformador na minha vida? E o quanto isso pode ser, suas vulnerabilidades, seus sentimentos podem se transformar em forças na sua vida, no seu trabalho, na sua carreira, no seu negócio, nas suas relações como um todo, especialmente na relação que você tem com você mesma. E eu sou assim, muito sensível e empática. Essa sou eu. E eu tenho muito orgulho hoje de falar isso. Mas em muitos momentos eu já achei que isso fosse erros e que isso iria me fadar ao fracasso da minha profissão como psicóloga. A partir do momento que eu construí dentro de mim, que eu fui entender por que eu me sentia vulnerável, isso tinha a ver com as minhas histórias. Aquela situação era algo que já se fazia presente em algum momento na vida da minha família. Então era algo que me tocava demais, tanto que até hoje. Eu trabalhei, né, as pessoas às vezes falam, né, eu tenho mais dificuldade de lidar com
com a vulnerabilidade das crianças, eu tenho com a vulnerabilidade dos idosos, né? As vulnerabilidades que a gente tem. Eu trabalhei durante 2 anos num hospital infantil e me sentia muito menos vulnerável do que naquela condição lá no hospital psiquiátrico. Entende que cada um tem as suas vulnerabilidades. Aquilo, para mim, me torna muito vulnerável, me faz acessar sentimentos muito profundos dentro de mim que dizem respeito à história da minha família. E tá tudo bem. E a grande questão é como você lida com isso. E se eu voltasse, né, e trabalhasse dentro disso, como seria para mim trabalhar com isso? E aí o crescimento que a gente tem se oportuniza, né? Então, como que a gente transforma o medo de ser vulnerável, de errar, em grandes oportunidades? Primeiro, já falei aqui contando essa história. Reconheça a sua vulnerabilidade. Vulnerabilidade é coragem. Precisa ter coragem para olhar para quem a gente é de verdade, para as nossas vulnerabilidades. Não é sinônimo de fraqueza. E é através delas que você conecta com pessoas, com relações autênticas e profundas. Haja com compaixão com você mesma. Pratique a autocompaixão mesmo. Seja gentil, aceite que os erros que você vive, que errar é humano, que nós não somos perfeitos. Pare de se cobrar a ponto de se maltratar. Porque quem mais maltrata você é você mesmo. Quem mais se cobra, quem mais se critica não são os outros. É você, o que você faz com você mesmo. Então, pare e vá se tratar com autocompaixão, com amorosidade, com gentileza. Isso é básico. Eu sei que parece, mas imagina, isso é óbvio. É o óbvio que precisa ser dito. É o óbvio que não é feito. É o básico, o feijão com arroz que não é feito na sua vida. Então, faça isso. Isso é muito importante. Desenvolva um círculo de confiança. Quem são as pessoas que você confia, que respeitam você, que você as respeita, que são pessoas admiráveis. Às vezes, se você está num ambiente também que não é confiável, por que você se coloca nesse ambiente? Por que você está ali alimentando essas relações? Ou, Marjana, eu nem percebo quais são as relações de confiança. Então, pare para perceber. Qual o círculo, qual a ambiência que você está inserida? Isso também muda e transforma muito a forma como você olha para suas vulnerabilidades. E seja autêntica, entenda, a sua essência está nesse lugar. A sua essência, a sua autenticidade está diante das suas vulnerabilidades. É o que te torna um ser humano único, porque as vulnerabilidades estão relacionadas às experiências que nós já vivemos ao longo da nossa vida. Um outro ponto muito importante é buscar apoio profissional quando sente que isso é muito forte. E quais são as maiores oportunidades quando você olha para tudo isso? Conexões mais profundas, já falei aqui muito. Crescimento pessoal, você se desenvolve, você se transforma, você se potencializa. Você tem uma liberdade emocional que permite você ser livre para ser quem você é. E você não precisa mais esconder quem você é, nem de você mesmo e nem de ninguém. Porque você tem orgulho de você, da sua essência, de ser autêntica, de ser única. É isso que te torna única. E você se torna livre para ser quem você é. Você se torna uma pessoa empática. Então você começa a não só olhar para o outro com esse olhar mesmo, de que cada um tem a sua própria história, mas o que aqui, a história que realmente mais é importante, significativa na sua vida é a sua. E aí você começa a olhar... Eu gosto muito de uma frase que a Camila Vidal tem usado, que é: ocupe a sua vida com a sua própria vida. Você passa a ocupar a sua vida com a sua própria vida, não com a vida da outra pessoa. Ou das pessoas que você se relaciona. E aí eu quero te dizer o seguinte: você tentou e falhou e errou e foi vulnerável? Maravilhoso. Você tá de parabéns. Isso é incrível. Porque tiveram pessoas que nem tentaram.
Tiveram pessoas que desistiram. E só tem uma pessoa no mundo que não alcança aquilo que deseja, que não realiza o que o seu coração e a sua alma querem. É aquela que desiste. É aquela que não tenta. É aquela que não faz. Não seja esse tipo de pessoa para você. Errar é o primeiro passo para acertar. Você quer acertar? Erre, porque assim você aprende. É a partir deste lugar. Então não precisa ser tudo perfeito, não. A vida não é sobre perfeição. A vida é sobre o melhor que nós ofertamos com aquilo que nós temos. É o melhor que fizemos com aquilo que temos. A vida é sobre isso, não é sobre ser perfeito, não. Então, o que você pode fazer de estratégia agora prática para transformar o medo de errar e, especialmente, o acesso às suas vulnerabilidades em grandes oportunidades? Ressignifique o que é fracasso na sua vida. Dê um novo significado para isso. Não existe fracasso, existe oportunidade de aprendizado e de evolução. Coloque esta lente, desenvolva essa mentalidade na sua vida. Seja muito gentil com você e crie uma rede de apoio. Isso são coisas que você pode fazer de prática. Se você não tem essa ambiência em que você confia, essas pessoas que você pode compartilhar, inclusive de pedir um feedback construtivo. No encontro anterior, eu falei muito sobre trazer o elogio, né? Hoje eu quero trazer para você que encontre uma pessoa confiável para que você peça um feedback sobre aquilo que ela acredita que seja uma vulnerabilidade sua, um desafio que você tem, ou algo que seja mais desafiador para aquela pessoa ao se relacionar com você. Você está aberta a construções? A feedbacks que sejam realmente construtivos para você? Como que chega aí? Fez sentido? E aí eu quero te propor um exercício rapidão para você fazer ainda hoje. Você vai escrever num papel. Vai lá pegar uma caneta, enfim, e vai escrever qual a maior vulnerabilidade que você acredita que você tem. Qual a maior, assim, a que é mais desafiadora para você? Aquela que você olha e diz, nossa, isso daqui eu já acreditei na minha vida que fosse um dos maiores fracassos. Ou alguma situação que você viveu na sua vida. Lembra de uma situação em que você sentiu que você errou. Que aquilo foi assim, que naquele momento foi horrível para você. E eu quero que você escreva só duas lições e aprendizados que você teve com esse erro. Facinho, faz isso, pega e faz isso hoje. Agora, pega aí um caderno, rapidinho, ou no celular mesmo, você escreve, ou o que estiver aí perto de você. Porque eu quero que você treine a sua mente a fazer isso sempre. Tá tudo bem quando você errar, você se sentir desconfortável com isso, é natural. Tá tudo bem você ter um sentimento que vem de dentro, profundo, que você não sabe explicar muito bem o que é. Mas a partir de hoje, você vai sempre se perguntar. Depois que você acolher os sentimentos, um ponto-chave aqui, ouro de transformação. Você precisa reconhecer os sentimentos e emoções que você tem sobre as suas vulnerabilidades, sobre os seus medos. Então você faz o quê? Olha para isso, acolhe isso, reconhece, vive aquele sentimento. Nossa, um sentimento que parece que foi uma coisa no meu coração. Apertou o meu coração, apertou um nó na minha garganta. Tá tudo bem, reconheça. E a partir disso você vai se perguntar: quais são os 2 aprendizados que eu posso ter com isso? Como eu posso ser uma pessoa melhor a partir deste acontecimento na minha vida?
A partir de hoje, essa é a mentalidade que você vai desenvolver. Este é um exercício que eu deixo aqui para você fazer sempre. Quem aqui conseguiu identificar aí na sua história? E deixa aqui agora uma frase de um ourinho que você pegou aqui, que você vai levar para sua vida. Comenta aqui. Qual foi o maior ourinho aí? E é possível, não é? Transformar o medo de errar, o medo de demonstrar as vulnerabilidades em grandes oportunidades na vida. Você vai começar a fazer isso a partir de hoje. E você vai perceber que isso vai ser cada vez mais pequenininho. Você até vai sentir um medinho, mas você vai com medo mesmo. Porque você vai desenvolver a sua coragem. Você vai desenvolver a oportunidade de ser uma pessoa melhor a partir desse lugar. E aí, pra que ter medo? Se sempre que você erra, você aprende. Você ressignifica essa crença na sua vida. Mulheres maravilhosas, gratidão. Ó, beijo grande no coração de cada uma. Uma semana super abençoada. E espero você na próxima segunda em mais um Chá com Autoestima. Beijo, tchau, tchau.